Olá galera, bem-vindos ao canal IC Vida Nova, da Igreja Cristã Evangélica Vida Nova de Cuiabá. Meu nome é Dalmo Júnior e eu vou trazer para vocês hoje o nosso estudo para o encontro de jovens. Nosso tema hoje vai estar em Lucas 7, versículos 36 a 50. Mas antes eu quero orar com vocês. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado pelo livre acesso que temos a ela e principalmente, muito obrigado pela Tua obra salvadora. Muito obrigado porque o Senhor Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ter a vida eterna e o livre acesso a Ti, ó Pai. Nos ajude agora, abra nossos corações para que possamos focar inteiramente no aprendizado da Tua Palavra. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Bom, então nosso trecho, nosso estudo de hoje, ele trata de quando Jesus Cristo foi convidado por um fariseu, o nome dele era Simão, para que então Jesus fosse jantar na casa dele. E Jesus aceitou o convite e aí nós vamos para esse trecho e eu vou ler para os irmãos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Esse trecho, ele trata de uma característica muito comum em relação à humanidade, né? Não só os jovens, mas a humanidade como um todo. Antes de tratar disso, eu quero de forma resumida falar aqui quais são os 3 principais pontos que a palavra de Deus coloca. Qual é os 3 principais pontos a que a Bíblia se resume? O primeiro ponto que a Bíblia se resume, ou seja, o início dela, é que Deus criou todas as coisas. Isso é dito de forma bem direta, bem simples em João capítulo 1, versículo 3. O segundo ponto da palavra de Deus é que todos pecaram e por causa desse pecado eles foram separados de Deus. Em Romanos 3:23 nós temos isso de uma forma bem clara. E o terceiro ponto, que aí é o foco principal da obra, é para onde tudo aponta na palavra de Deus. Temos esses 3 pontos básicos, mas tudo aponta para esse terceiro, é que Deus enviou Jesus para salvar quem crer nele. Deus enviou Jesus para morrer na cruz e quem crer nesse sacrifício será salvo. É para isso que tudo aponta. Mas aí tem um grande problema. Antes de eu acreditar
em Cristo, que é a cura, primeiro eu preciso acreditar na doença, e a humanidade tem uma dificuldade com essa questão da doença. É aí que ela derrapa, nesse segundo ponto. E por que isso? Qual é o grande problema? Só no Brasil, por exemplo, nós temos todos os anos milhares de roubos, milhares de homicídios, milhares de assassinatos, milhares de todo tipo de crimes. Um cidadão comum, você aí, a maioria das pessoas, nunca cometeu um crime, na verdade. E aí ela pensa, poxa, se eu nunca cometi um crime, por que eu fiz de errado? Eu não posso ser colocado na mesma turma de quem cometeu um crime hediondo por aí. Então eu não mereço mesmo, não preciso do tanto de perdão que uma pessoa que cometeu um crime hediondo precisa. Eu não é nada, não é tanto assim. A minha dívida, claro, eu devo ter uma dívida com Deus, mas é uma dívida pequenininha. É uma dívida que eu não preciso nem pensar nela agora. Talvez eu deixo mais para frente e na hora que estiver chegando perto, estiver velhinho, algo assim, eu penso nisso e vai ser algo fácil de quitar. Mas não é bem assim que funciona. E aí nós mentimos para nós mesmos. E eu esqueço todas as outras questões que também têm a ver com pecado, mas necessariamente não tem a ver com crimes, né, da nossa sociedade. E aquele fariseu, ele era assim. Na parábola que Jesus contou para ele com certeza era o cara que devia apenas 50, talvez não 50, talvez ele se considerasse que era alguém que deveria apenas 5, enquanto a mulher era a outra pessoa que devia 500. Né? Mas aí vocês imaginem o seguinte, você dentro de um poço, você caiu nesse poço, as paredes são altas, você sabe nadar, mas a parede ela é alta, a parede ela é lisa, e aí não tem como você sair sozinho. Então você grita por ajuda e a ajuda vem e te salva. Sem essa ajuda você nunca ia conseguir sair sozinho. Graças a você ter gritado e alguém te ouviu, você está salvo. E aí você é agradecido a essa pessoa que te salvou. Mas aí imagina também que então você está no meio do oceano, a milhares de quilômetros da costa mais próxima, e num ponto em que o oceano tem quilômetros de profundidade. E você, sinceramente, olha, não sabe o que você pode fazer. E mesmo assim, você grita por socorro. E aí, o socorro vem da mesma forma que veio para a pessoa que caiu no poço. E aí você é salvo. Com certeza, a notícia dessa pessoa que foi salva do oceano ia repercutir muito mais na sociedade. Nossa, ela estava perdida no oceano, ela gritou por ajuda e a ajuda veio. Como a ajuda veio? Não sei, mas veio. E a pessoa, ela também ia se sentir com certeza muito mais grata do que aquele que caiu no poço. O que caiu no poço ia se sentir agradecido, claro, mas o que estava no oceano, o que achou que era impossível, não tinha como ser salvo, esse com certeza ia se sentir muito mais grato. Muito mais grato. Então, daí a gente tem essa dimensão. Ok, foi algo tão maravilhoso, mas os dois não iam morrer? O cara do poço, ele ia morrer do mesmo jeito que o cara do oceano. Então, não é a questão do qual é o tamanho do dano que tem que ser perdoado, ou o tamanho da dívida, mas o preço para quitar essa dívida é o mesmo, é o salvamento. E no caso de Cristo, é a mesma cruz que salva quem talvez tem menos pecados e quem tem mais pecados. Não interessa o quão longe você está, o quão perdido você está, o preço é o mesmo, não interessa o tamanho dessa dívida. Um copo, pensa num copo que você precisa dele funcionando inteiro para carregar água. Eu tenho um copo e eu quebrei só o fundo do copo, enquanto que o meu amigo ali
traçalhou o copo dele, estilhaçou, virou pequenas pedrinhas de vidro. E aí, resolve o problema eu ter um copo só com o fundo quebrado? Eu estou melhor que a outra pessoa que tem o copo estilhaçado? Não interessa, para os dois casos eu preciso de um copo novo. Então, no nosso caso, não interessa o quanto pecado você acha que você tem a menos do que outra pessoa, você precisa de uma vida nova. Nós precisamos de uma vida nova. E aí, é isso que eu queria mostrar. No caso do fariseu, eu queria mostrar essa característica. Ele rejeitou a Cristo em seu interior. Ele convidou a Cristo, sim, para jantar na casa dele, mas porque Cristo, na época, estava famoso. Naquele pequeno momento da história, falar de Deus estava na moda. Ou melhor, falar de Deus não, mas falar de Jesus estava na moda. Então, ele queria essa pessoa que estava na moda, ele queria aparecer para a sociedade, Jesus que está famoso, está na minha casa, mas ele não queria saber de Jesus dentro do coração dele. Tanto que ele recebeu Jesus, ele foi um péssimo anfitrião. Era comum naquela época, como não existia calçamento nas cidades comuns, as pessoas andavam em chão de terra, então era comum chegar nos locais e você oferecer água para a pessoa, que a pessoa pudesse lavar os pés antes de jantar, lavar os pés, lavar as mãos. E se fosse ainda uma pessoa importante, você ou um servo ia lá ajoelhar e lavar os pés dessa pessoa. Então, ele foi, nesse ponto, um péssimo anfitrião, ele não proveu esse serviço, e também ele não estava se sentindo submisso ou amigo de Cristo. Era comum naquela época um sinal de amizade ou de submissão, cumprimento através de beijo no rosto. Igual o beijo que Judas deu em Cristo quando ele entregou a Cristo para ser crucificado. Aquilo era comum naquela época. Então ele foi um péssimo anfitrião e também não foi amigo de Cristo e nem se sujeitou a Cristo. Ele trouxe Cristo ali apenas porque era pop, era da moda. Enquanto a outra pessoa, aquela pecadora, ela não se importou com os olhares maldosos do fariseu, ela não se importou com os olhares, no mínimo, espantados das outras pessoas. Tudo que ela sabia é que ela estava perdida no meio do oceano e ela precisava de ajuda. E ela foi atrás dessa ajuda. Independente do que qualquer um pensasse, independente do que a família dela podia pensar, independente se surgisse algum tipo de comentário, você vivia aquele tipo de vida e agora você está correndo atrás de Jesus. Você fazia isso ou aquilo, mas agora você está na igreja. Ela não ligou com isso, porque ela tinha uma vida que era dela, que precisava ser salva a qualquer custo. E ela reconheceu que era Cristo que podia salvar a vida dela. Então, desse trecho que nós estamos vendo, queria tirar duas lições principais. A primeira é que você nunca será bom o suficiente de forma que você não precise de Cristo na sua vida. Você nunca será bom o suficiente de forma que você seja autossuficiente. Essa é a verdade mortífera do segundo ponto que nós apresentamos aí na questão do resumo da palavra de Deus, que é Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afeta a todos nós, não interessa o quanto você acha que é bom, não interessa o quanto você acha que paga bem os seus impostos, não interessa o quanto você acha que frequenta bem as suas aulas ou o quanto você acha que trabalha bem no seu emprego. Mas nós vivemos em uma sociedade que falar de Deus é cada vez mais um assunto que não se deve ser tratado em público. É uma sociedade que ela tenta, na verdade, dar as costas para Deus. Isso porque não amam a Deus. Se não amam a Deus, por que falar com Deus? Por que falar de Deus? Mas o motivo que as pessoas não amam a Deus e que as pessoas querem se esquecer de Deus é porque as pessoas não acham que estão precisando de Deus. E aí a gente volta na nossa história. Porque acham que não precisam de perdão, não amam.
né? Na nossa história era a pessoa que foi pouco perdoada, amou pouco. E a nossa sociedade nem acha que precisa ser perdoada. Acha que é autossuficiente, acha que não precisa de nada. Então, para que falar de Deus? Para que falar com Deus? E aí, milhões e bilhões de pessoas caminham a passos largos para a direção errada. Assim como o fariseu fez. Às vezes até fala de Deus. Pode ser que tem pessoas que até frequentam igrejas por parte de uma convenção social, assim como aquele fariseu estava fazendo. Mas dentro, Deus sabe todas as coisas, mas essa pessoa age como se não soubesse. E o segundo ponto que eu queria apresentar desse texto é que você também nunca será ruim o suficiente de forma que Deus não possa trazer a solução para a sua vida, de forma que Deus não possa perdoar a sua vida. E essa é a declaração de libertação, essa é o foco da palavra de Deus, do terceiro ponto do resumo da obra que a gente apresentou, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não interessa o que você fez, não interessa o que você passou, não existe nada que Deus não possa solucionar na sua vida. Não existe nada que Deus não possa te perdoar, não existe nada que você possa ter feito que o Senhor não possa te libertar disso. Então traga os seus problemas para Cristo, que Ele vai te ajudar. Não interessa se a sua família nunca vai te perdoar, fale com Deus, porque Ele vai te perdoar e vai te libertar. Não interessa se as pessoas quem você pode ter machucado, quem você pode ter traído, quem você pode ter ferido, não interessa se essas pessoas nunca vão te perdoar, Deus vai te perdoar, Deus vai te libertar. Cristo, ele não interrompeu aquela mulher pecadora na hora que ela se achegou a Ele. Cristo não interrompeu ela falando que não precisa primeiro de cumprir um certo protocolo. Cristo não interrompeu ela falando: olha, não, você não pode chegar assim, você tem que chegar assado. Cristo não interrompeu ela falando que ela tinha que se arrumar. Cristo não interrompeu ela falando que ela precisava de alguém importante para falar por ela com Ele, porque Ele não ouviria a voz dela. Cristo não fez nada disso, porque Cristo, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele da forma com que nós estamos agora. Ele quer ouvir os nossos problemas, Ele quer conversar conosco de forma honesta, sem discursos prontos, exatamente como nós estamos agora. E Ele está pronto para nos ouvir. E o Senhor Deus pronto para nos salvar e pronto para ter um relacionamento conosco. Então, porque isso é a solução para a minha vida, é a solução para a sua vida, é a solução para a vida de todos que ouvirem o chamado do Senhor. Amém. Eu quero orar no final. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra santa. Muito obrigado, Senhor, por Tua proteção todos os dias. Principalmente, mesmo que muitas vezes nós não reconhecemos, não enxerguemos. Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajude a ficar firmes na Tua palavra, Senhor. Abençoa aqueles que estão doentes agora, nesse momento da pandemia, Senhor. Dê conforto, tanto físico quanto espiritual, Pai. Abençoe também os governantes, que eles possam se preocupar em tomar as medidas mais corretas possíveis para essa população, Pai. Seja dando conforto e refrigério. E abençoe que possamos sempre ter sede da Tua palavra, para que possamos aprender mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E sábado que vem temos outro estudo. Muito obrigado a todos.